Então quando a gente vê essa proposta de reforma e compara com o que se tem, comparado com essa específica proposta, dá até para pensar assim, talvez a gente não precisasse de uma reforma. Eu entendo que a melhoria ela poderia ser mais pontual. Eu acho que Como implodir você um falou, sistema né? e Essa começar tudo questão de novo. Ah, vamos de um, copiar o sistema que existe nos países desenvolvidos. não Nenhuma é bem assim. crítica. É só porque o nosso IDH, o nosso tamanho geográfico, a nossa população, a nossa realidade, ela é Ela outra. é outra. Nós só Nós somos precisamos. continentais, né? Tem muita Aqui, as desigualdade. nossas soluções, elas terão que ser desenvolvidas aqui dentro de casa. Somos nós que sabemos quais são as nossas dificuldades. Então, isso me preocupa muito quando você pega um modelo pronto e tenta adaptar à força. Em economia, tudo aquilo que é forçado dura pouco. E em muitas outras coisas nas nossas vidas, Sim, né? claro. Se você tem uma relação com alguém e ela é forçada, ela vai durar pouco. Claro. Então, é uma lógica. Então, se você força um câmbio, se você força uma situação específica, força uma alíquota que é inviável do ponto de vista da capacidade das famílias, isso vai ter um efeito imediato no empobrecimento da população. Isso vai estimular a informalidade. Nós vamos voltar no tempo de uma época que não existia mais de 50% das pessoas, por exemplo, no Brasil, que não eram bancarizadas. Estava à margem, estava fora da O que está me economia. chamando a atenção é que está me parecendo que todos os especialistas estão falando assim, vai dar ruim, mas ninguém está parando esse barco que vai bater, o Titanic. Na realidade, são os interesses de cada grupo e de cada político e de grupo de políticos Que está prevalecendo. que se sobrepõem. E o mais interessante é que não existe oposição, porque nós temos visto algumas dificuldades em resolver alguns problemas, porque nós temos hoje um grupo opositor forte, que me parece. E, no entanto, também esse grupo está concordando. Não tem como a gente não falar, então, que a gente já conversou com o senhor antes, né? Que a gente ouve, né, nas vozes, né, no coloquial, que essa reforma é a reforma do PT. E não é. Essa reforma é a reforma do Lula. Isso é verdade? O que é preciso ter em mente? Acho que hoje nós estamos vivendo ainda um reflexo de alguns anos que se criou uma verdadeira briga de torcidas. Claro, não deveria existir. Não deveria existir. Todos nós somos brasileiros. Né? A grande maioria da população brasileira ela é cristã. Então, à luz do cristianismo, todos nós somos irmãos. Nós deveríamos ter uns pelos outros um sentimento de solidariedade, de fraternidade, empatia, né? De amor. E veja, isso sempre foi uma característica do Brasil. O Brasil nunca foi um país violento. O Brasil nunca foi um país que nós vimos depredando, invadindo os poderes em Brasília. O Brasil nunca foi aquilo ali. Eu acho que nós estamos vivendo o resultado de um período longo, de uma repetição que tentou criminalizar a política, os políticos. Nós estamos vendo isso acontecer em outros países. Nós acabamos de ver a Argentina eleger um presidente que conversa com um cachorro, que diz que consegue conversar com Deus quando está refletindo. Os amigos que conviveram com ele dizem que é uma pessoa de uma relação de um trato muito difícil. Instável, né? Então, quem convive com ele, quem conviveu com ele, diz que é uma pessoa que tem um temperamento complicado. Agora, você imagina isso associado a um cargo de poder. Nós estamos estabelecendo... Que perigo é esse, né? Que perigo é esse? No discurso, ele disse que ia romper as relações comerciais com o Brasil. Isso tem um impacto com o nosso país. Nós não podemos bater palma para alguém que vai romper relações comerciais com o nosso país. Porque o Brasil, ele exporta, por exemplo, muitos automóveis para a Argentina. Nós abastecemos boa parte da Argentina com os nossos produtos do agronegócio. Isso é importante para a nossa indústria. Então, nós não podemos bater palma por um discurso desse, que é um discurso que afasta, que segrega, que divide. O mundo já viveu essa época que cada país queria ter a sua produção, a sua indústria instalada e produzir todos os bens numa economia fechada. Isso é do século XVII, do século XVIII. Isso não cabe, isso não deu certo. Até que os economistas e a própria dinâmica do capitalismo percebeu
que nós deveríamos produzir aquilo que é da nossa vocação, aquilo que nós produzimos melhor, com custos menores, com qualidade melhor, que nós temos que racionalizar a produção, deixando para que regiões sejam produtoras, aquelas que têm custos menores, logística melhor, independente de onde sejam. O mundo moderno, não existe mais esse tipo de barreira, de fronteira. Nós não podemos voltar com esse discurso. Um período anterior à globalização. Anterior à globalização, nós vamos discutir de novo, vamos voltar para o mercantilismo. Aliás, quer dizer, na realidade, para alguns autores, né, como Zaffaroni, por exemplo, a globalização é um processo que começou com essas grandes descobertas, com as caravelas, né? Perfeito. Aí nós chegamos num momento em que o mundo se tornou global, todas as informações são rápidas, né? Todas as formas de trabalho em relação a comércio, a investimento, são muito rápidas, e de repente alguém chega e diz, vou fechar isso aqui, porque o Brasil não me interessa mais. Mas, recentemente, nós compramos energia elétrica deles. Recentemente, né? Lembra disso? Nós não podemos, não cabe. Então, é assustador, né? Então, é assustador. É assustador. Né? Veja, então, quando o nosso país manda o seu representante lá e não vai, o nosso líder principal, eu acho que ele precisava fazer isso. E no final das contas é sempre um problema de educação. De educação, porque o que acontece? Ele demonstrou o seu incômodo com o fato dele estar tratando o Brasil de uma maneira inadequada, que a gente sabe que não é verdade. Porque também você não pode comparar uma população, que me parece que são 45 milhões de habitantes na Argentina, com um país como o nosso, com 220 milhões de brasileiros. E que nós precisamos deles, mas quem sabe eles não precisam mais de nós. Sim, mas o ponto aí é que o discurso no mundo moderno não cabe mais esse tipo de separação, não existe de cisão, isso, de agressão. É verdade, mas está acontecendo. Nós precisamos, nós aqui na América do Sul, nós precisamos dar as mãos. Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos nos ajudar. Se nós queremos aumentar a qualidade de vida do nosso povo, se nós queremos ter nações prósperas, se nós queremos poder andar na rua sem sermos agredidos, assaltados, porque é isso que nós estamos vivendo. Sim. Se nós não trabalharmos para reduzir a desigualdade do nosso país, nós chegaremos a um ponto que nós não conseguiremos mais sair de casa sem estarmos correndo risco de não voltarmos, de sermos assaltados. Em algumas capitais, nós temos visto cenas absurdas no Rio de Janeiro. Então, veja, não se engane, no nosso estado não é diferente. Não é diferente. A violência, ela acaba sendo potencializada a partir do momento que as famílias não têm alternativas. Essas pessoas estão sendo levadas para o crime por falta de alternativas. Se nós não oferecermos educação no primeiro momento, se nós não oferecermos trabalho, se nós não dermos condições dessas famílias terem minimamente a sua vida, a sua cidadania, a dignidade, elas vão para a rua e vão buscar isso à força. Meio de conseguir. Então, quando eu fiz essa comparação, eu só acho que a gente precisa baixar a guarda. Eu acho que, às vezes, o discurso acalorado do debate político pode acontecer de um excesso, mas passado, nós precisamos descer do palanque para fazermos aquilo que é melhor para o bem comum. Então, o processo eleitoral brasileiro ele já encerrou. Nós já temos um grupo que foi eleito. Claro. E bom ou ruim é o que temos para hoje. Para hoje e para 23, 24 e 25. Então, veja, a doutora Nazaré levantou um ponto importante. Essa reforma ela foi proposta em 2019. Ela não é uma proposta, e aí já respondendo ao seu questionamento, ela não é uma proposta desse governo. Ela é uma proposta que foi iniciada na Casa Legislativa na legislatura passada. O Congresso Nacional, ele tem na sua composição deputados que representam o povo. Você tem uma casa de 513 deputados que refletem o anseio da população brasileira. Então você vai ter o deputado que tem um discurso de centro, de direita, de esquerda, que tem um discurso mais vocacionado para o agronegócio, o outro para a indústria da bala, o outro para a bancada evangélica. Isso é natural, isso é da Casa Legislativa.
a Casa Legislativa, o Congresso Nacional, ele tem autonomia. Quem está dando essa dinâmica de celeridade ao debate da reforma é o Congresso Nacional, porque se ele não quiser, ele não faz. Os poderes são autônomos, eles têm que ter harmonia entre eles, mas são autônomos. No entanto, existe uma simpatia pelo atual governo, pela reforma tributária. Por quê? Ele está assumindo o compromisso, por exemplo, de déficit zero a partir de 2024. Ele precisa ter um incremento de arrecadação. Ele precisa reduzir determinadas subvenções, determinados tratamentos que foram dados ao longo do tempo para alguns setores da economia que ele não tem como manter, porque senão ele vai continuar vivendo num déficit. Então nós vamos ter o interesse do governo, ele é esse, porque isso tem um impacto direto na taxa de juros. A partir do momento que a gente não paga, quando nós dissemos que nós não íamos pagar, o governo federal disse que não ia pagar os precatórios, propôs um parcelamento em 3 anos, a taxa de juros ela aumentou automaticamente. Isso tem um impacto direto na renda das famílias, na dívida brasileira. Isso está tudo interconectado. Quando você faz algo, isso tem um colateral. Então, a reforma, ela tenta trazer para o mercado um ar de modernidade, tenta trazer para o mercado um ar de simplificação, ela tenta trazer para o mercado uma capacidade de melhoria na eficiência de arrecadar. No entanto, ela tem colaterais que precisam ser considerados. Por isso que eu acho que ela não deveria ser feita de uma forma tão drástica. Ela deveria ser feita de uma forma mais fatiada, mais ponderada, setores a setores.